gente! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso aquecimento para o mini curso do zero ao rótulo completo. Já fez a sua inscrição no mini curso? Mini curso este que estará maravilhoso e mostrará todos os passos da rotulagem de alimentos para você desenvolver o seu rótulo de forma correta e segura. É mini curso 100% online, gratuito, começa semana que vem já, gente, do dia 17 ao dia 23. Para fazer a inscrição é só acessar o link que tá aqui no perfil e compartilhar com os amigos, colegas de faculdade, colegas do trabalho, quem precisa saber de rotulagem. Já marca ele ali, tem um post sobre o mini curso, já marca ali o seu amigo, já marca ali o @ que precisa fazer a inscrição dele e não ficar de fora desse mini curso. Hoje, gente, o tema é a rotulagem de integrais, né? Então, recentemente saiu a nova legislação que é RDC número 493 de 2021 e ela finalmente aborda esse assunto tão esperado que é a rotulagem de alimentos integrais e vamos falar hoje de forma mais prática, digamos assim, né? Então, deixa eu já até olhar aqui, tô com a legislação aberta aqui do lado, então vou ficar dando umas olhadinhas aqui pro lado, tá? Pra gente ir acompanhando mesmo com a legislação. Porque qual é a ideia dessa live, gente? Eu quero mostrar pra vocês como eu faço quando eu preciso fazer a rotulagem de algum alimento, ou que eu nunca fiz, ou que sofreu alguma alteração. Então, é uma questão de metodologia mesmo, metodologia aplicada, digamos assim. Então, eu vou fazer essa live da forma como eu faria se eu estivesse fazendo a rotulagem de um alimento com a nova legislação de integrais. Então, como se eu estivesse corrigindo, adequando um rótulo já existente para a rotulagem de alimentos integrais. E como eu faço? Faço aqui de mão dada com a legislação mesmo. Eu até falei isso na live que eu fiz com a Luísa, lá da NutraLeader. A gente estava falando sobre a rotulagem de suplementos. E a rotulagem de suplementos, ela assusta um pouco, né? Porque as pessoas pensam, não, meu Deus, suplementos é outro mundo, nunca trabalhei. E não, gente, calma. Rotulagem é uma prova com consulta. Então a gente não precisa decorar as legislações. A gente precisa entender, a gente precisa interpretar, mas a gente pode olhar a legislação enquanto a gente faz um rótulo. E quando eu tenho um novo desafio, quando eu tô trabalhando com uma legislação nova ou com um produto que eu nunca trabalhei, eu faço esse rótulo de mão dada com a legislação. Então é assim que a gente vai fazer a live hoje, olhando a legislação, olhando o rótulo como ele tá e como ele deveria ficar. Se pode ficar assim, se não pode ficar assim. Isso é ótimo para quem trabalha em todas as áreas da indústria que comercializam algum alimento como integral, porque inclusive vai precisar ver se ele se adequa, né? Se ele tá ali, se ele pode ser classificado como integral, se vai fazer alguma revisão de formulação, então tem tudo isso aí. Essa legislação, ela só entra em vigor em abril de 2022 e os produtos fabricados até o final do prazo de adequação poderão ser comercializados até o fim do prazo de validade. Então, o prazo de adequação é de 12 meses e tem que ser feito de forma integral, tá? Então, é até, né, um trocadilho com a própria legislação, mas assim, você não pode arrumar um pedaço e deixar outro para arrumar outra hora, fazer uma parte do que tá na legislação e outra não. Então, a hora que for adequar, tem que adequar tudo. Então, só para deixar claro que não tá em vigor ainda, mas que não é por isso que a gente não vai estudá-la, né? Que a gente não vai entender tudo que tem para entender aqui. Eu mostrei nos stories, eu tô com um produto aqui que se diz integral, né? Então a alegação tá bem aqui na frente. É um pão que eu adoro, mas o intuito aqui não é fazer a rotulagem deste pão especificadamente. Então, se você tem um produto que é integral aí na sua casa, seja um bolo, um biscoito, independente do produto que tenha essa alegação, você pode seguir também com o seu rótulo. Então, se você quiser procurar um rótulo de algum pão integral na internet, enfim, o produto ser diferente não vai fazer diferença aqui, tá? Porque o intuito não é analisar o rótulo deste pão, e sim aplicar a legislação na prática. A legislação é a RDC número 493 de 2021.
2021 mesmo, tá? RDC da Anvisa. Então, começando aqui, qual é o primeiro ponto importante que eu acho da gente entender aqui, partindo do princípio de que a gente já tem o produto. Então, a gente precisa saber quais são os ingredientes considerados ingredientes integrais. A gente já leu que são as cariópsis intactas de alpiste, amaranto, arroz selvagem, aveia, centeio, cevada, fônio, que eu acho que é fônio, não conheço, talvez seja fonio, lágrimas de jó, milheto, milho, painço ou painçô, quinoa, sorgo, tefe, trigo serraceno e triticale ou qualquer derivado desses ingredientes que eu falei, quebrado, trincado, flocado, moído, triturado ou submetido a outros processos tecnológicos considerados seguros para a produção de alimentos, cujos componentes anatômicos, né, o endosperma, o farelo e o germe, estão presentes na proporção típica que ocorre na cariópse intacta. Então, resumindo, né, esse grego que eu falei aqui, a gente tem esses ingredientes que podem ser considerados ingredientes integrais e o que vai definir se ele é integral ou não é a composição dele se manter intacta. Então eu posso processar, posso quebrar, posso moer? Posso, desde que não se altere essa composição original dele. Então é isso, beleza? Qual produto que eu tô analisando? Eu tô com um rótulo de pão integral aqui, mas como eu falei, o produto em si não é o que importa, tá? O que importa é a gente olhar a legislação e fazer a comparação. Então, se você tiver qualquer outro produto integral aí na sua casa, pega ele pra seguir também. Então, gente, vamos ver aqui neste pão, primeiro, o que a gente tem de ingredientes que possam ser integrais. É lógico que nesse caso aqui, a gente vai precisar entender mais a fundo os ingredientes que a gente trabalha, justamente para entender se esses componentes anatômicos, né, que é o endosperma, amiláceo, o farelo e o germe, continuam ali presentes na porção típica. Então eu vou falar aqui dos ingredientes que tem nesse pão especificadamente. Farinha de trigo integral, glúten, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a famosa farinha branca, gergelim branco torrado, girassol, semente de linhaça marrom, fibra de trigo, trigo em grãos, óleo de soja, chia, centeio em flocos, açúcar, quinoa vermelha, sal, semente de linhaça dourada, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, aveia em flocos, cevada, friqué, farinha de arroz integral, sal, flocos de amaranto, quinoa branca, setaria itálica, espelta, triticale e os aditivos. Santos aditivos que não deixam esse pão ter um mofo branco. Então, primeiro ponto aqui que apareceu, ó, de todos esses ingredientes aqui, a farinha de trigo integral, acredito que seja, né, que se enquadre no ingrediente integral, o glúten não, a farinha branca não, o gergelim torrado não, porque gergelim não está aqui na lista de ingredientes integrais, nem o girassol, linhaça também não tá aqui, fibra de trigo, alguém sabe se fibra de trigo entra como integral ou não? Foi o que a Mi mandou aqui. A Mi falou que glúten é só uma parte do trigo. É o que eu entendo também sobre a fibra de trigo. Só que derivados, gente, também podem estar inclusos. Então não é só trigo que vai ser integral. Eu posso ter um derivado de trigo, desde que o endosperma, o farelo e o germe continuem lá intactos. Então na farinha eu acredito que isso continue intacto. No glúten eu já acho que não. Fibra de trigo e farelo de trigo, então beleza. Então era o que eu estava pensando. Então a fibra de trigo, ok. Trigo em grãos, ok. Óleo de soja não entra. A chia não entra também. Centeio em flocos entra. Então mais um. Friquê. O pessoal da panificação. E friquê. O que é friquê? Não tá escrito aqui tem TEF.
Friquê não tem. Friqué, friquê, não tem. Então acho que não. Porque tem tef, tem triticale aqui. Friquê não tem e espelta também não tem. Onde você está olhando para ver se entra? Perguntou Verusca. Na própria legislação. Na própria legislação, na parte de definições ali, onde eles definem o que são ingredientes integrais. É RDC 493 de 2021, que é a RDC que fala sobre alimentos integrais. Vamos procurar aqui no Google o que é friquê. Nem toda semente inteira é integral? Não é por isso, tá, Sam? Não é por isso. É porque tem alimentos que entram pela legislação como ingrediente integral. E a chia e a linhaça não fazem parte de ingredientes integrais por essa legislação. Friquê ou farique é um alimento de cereal feito de trigo duro verde que é torrado e esfregado para criar seu sabor. Então, acho que não entra, né? Fiquei em dúvida aqui agora. Friquê é um trigo verde. Friquê, de acordo com o Google... acabei de ler a definição. Tô chocada com essa informação, disse Sama. Mas é porque, Sama, essa é uma definição de integral para rotulagem de alimentos integrais. Então não quer dizer que a semente de chia, que a semente de linhaça não sejam integrais. Só quer dizer que para a contagem de ingredientes integrais em um produto, elas não vão contar. A Samira falou que entra se tá usando na totalidade. Mas, gente, ó, interpretação minha. Se eles fizeram uma lista de ingredientes que são ingredientes integrais, e aí eles falam ou qualquer derivado, mas não falam ou qualquer outro ingrediente semelhante, pra mim, se não está escrito aqui, não entra. E eu vou até pegar de exemplo aqui a legislação de nova rotulagem nutricional, quando eles definem açúcares adicionados. Porque eles vêm aqui, ó, açúcares adicionados são todos os mono e disacarídeos adicionados durante o processamento do alimento, oriundo da adição dos ingredientes. Cana, açúcar de cana, blá 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 blá, tem uma lista aqui. Outros carboidratos hidrolisados e ingredientes com adição de qualquer um dos ingredientes anteriores, e aí eles dão as exceções. Então, tipo assim, são todos os mono e disacarídeos, tais como blá 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 blá. Mas qual é a definição? Todos os mono e disacarídeos e as frações. Mas aqui eles não falam, tipo assim, são todos os cereais, são todas as sementes intactas, tais como, entendeu? Eles falam ingredientes integrais, cariópsis intactas de alpiche, amaranto, arroz selvagem, aveia, centeio, cevada, fônio, lágrima de jó, milheto, milho, painço, quinua, sorgo, tefe, trigo sarraceno e triticale ou qualquer derivado. Então, derivado desses que listou, né? Tipo, igual eu falei, não precisa ter trigo. Pode ser farinha de trigo, desde que, depois de processado, os componentes anatômicos estiverem presentes na proporção típica que ocorre nele intacto. Então, pra mim, tem uma lista aqui que a gente tem que seguir. Tipo, esses são ingredientes que podem ser considerados integrais. Os outros, não. Eu entendo assim. Aline, acho que não entra porque ele não passa por refino, mas por outros processos, mas não sei se tem a triticale perfeita. Então, mas triticale tá aqui. Vou correndo olhar essa legislação. Vou mandar rodar minhas embalagens esse mês. Mas, Sama, entra em vigor só em 2022. Então, dependendo de até quando vai essas suas rotulagens, você ainda pode usar e pode mudar depois, tá? Ele especificou os trigos? Não, falou só trigo. Trigo e trigo sarraceno, que não é trigo, né? Mari também entende dessa forma. A Samira falou que se especificar realmente não entra. Karina, que vamos chegar na Karina, que tem uma resposta muito importante, falou que concorda. Agora é esperar o perguntas e respostas, é verdade. Mas eles estão respondendo, porque a Karina foi lá e fez uma pergunta e a gente tem uma resposta, mas vamos ver. Então tá, gente, então eu vou seguir como se tá aqui na lista, entra, não tá na lista, não entra. Então o que entra aqui? Farinha de trigo integral, gergelim não, girassol não, semente de linhaça não, fibra de trigo, vocês já me contaram que entra. O trigo em grão também. Óleo de soja não, chia não, centeio em flocos
Sim, porque centeio está na lista. Açúcar não, quinoa entra. Cevada entra também. O friquê, então, a gente vai deixar de fora. A farinha de arroz integral entra, porque tem tanto arroz quanto arroz selvagem aqui na lista. Então, farinha de arroz, sim. Sal não, lógico. Flocos de amaranto, sim, também. Também tem amaranto aqui na lista. Daí tem aqui, eles têm duas quinoas, né? A vermelha e a branca. Então, deve contar diferente. Apesar de que aqui só fala quinoa, sem nenhuma especificação, mas vamos contar diferente. Esse satária, não sei nem o que é isso aqui, cetária. Espelta também não entra. Triticale entra. E aí tem os aditivos. Então, por que eu tô anotando quais são os ingredientes integrais? Porque lá no fim a gente vai precisar saber a proporção entre ingredientes integrais e ingredientes refinados. Então, eu anotei aqui os integrais para a gente conseguir fazer essa proporção depois. E o que são os ingredientes refinados? É todo o resto? Não, são os mesmos ingredientes que a gente pode ter como integral, porém refinado. Então, aquele que passou por um processo e aí se perdeu, e os derivados dele também. Amendoim, não, gente, nenhuma oleaginosa entra, são todos grãos, tá? São todos grãos e cereais, eu acho que tem alguns, né? Milho, trigo e tal. Mas não, amendoim não entra, centeio entra, farinha de malte entraria por ser derivado de cevada. Então, mas daí precisa ver se tá ali no composto, né? Fibra de aveia seria fibra de aveia. Aveia tá aqui? Aveia tá aqui. Então, entendo eu, tá? Se a fibra de trigo vocês me disseram que é sim integral, porque ela tem toda a composição ali que precisa ter, talvez a fibra de aveia também. A aveia é um dos alimentos listados. Então, se a fibra não for integral, ela vai ser refinada, mas ela vai contar, porque a aveia tá na lista, tá? Mas eu acredito que fibra de aveia entre sim. A Carlinha chegou agora e perguntou se o produto para ser considerado integral deve ter somente farinha de trigo integral ou pode ter várias farinhas integrais. Pode ter várias. Mas se não especifica o trigo, o friquê é trigo duro verde, logo tô em dúvida. Faz sentido, Fer, faz sentido. E aí? A gente não tem resposta certa aqui, gente. Isso teria que ser uma questão, assim como espelta, assim como esse cetária que são, teoricamente, grãos e que não entraram na lista. Então, teria que perguntar. Vocês acham que o friquê, por ser um trigo duro verde e tá escrito só trigo ali, e trigo serraceno, mas trigo serraceno não é coisa. Mas tem teff. Teff não é trigo também? Ai, eu sou a pior dos grãos, né, gente? Grão vindo da Etiópia, teff não. Teff não tem nada a ver com trigo. Agora, a gente tem que ver quais vão ser os refinados pra gente fazer a proporção. Então, quais são os ingredientes que vão ser considerados refinados? Ó, a Cris mandou a definição de farelos. São os produtos resultantes do processamento dos grãos de cereais ou leguminosas constituídos principalmente de casca e ou germe, podendo conter partes do endosperma. Então, se não necessariamente tem o endosperma e nem necessariamente tem germe, mas é que tem que ter os três, Cris. Pelo que fala aqui é endosperma, farelo e germe. Então, se algo é só farelo, ele não tem os outros, né? Necessariamente. Então, tem que ver. É por isso que tem que entender exatamente a composição do ingrediente que a gente tá trabalhando. E é por isso que aqui a gente tá fazendo algo por cima, né, gente? Porque se eu tivesse realmente trabalhando com a rotulagem desse produto, ia ter que pedir ficha técnica, ia ter que entender qual que é a composição disso aqui e tudo mais. Seria todo um outro estudo. E aqui a gente tá só pegando as informações da legislação e tentando trazer pra prática. Então, quais são os ingredientes refinados? Todos os outros, tipo o açúcar vai entrar como ingrediente refinado, a linhaça vai entrar como ingrediente refinado? Não, esses são tipo ingredientes convencionais.
Então, os ingredientes considerados refinados para essa legislação são exatamente os mesmos que podem ser integrais, porém que não está ali na proporção que a gente precisa para que ele esteja integral, para que ele seja integral. Então, o que é o caso aqui? É o glúten, por exemplo, que é um derivado de trigo, né, ou de centeio ou de cevada, mas que é só parte dele, então que não está em sua totalidade ali. A gente vai ter também aqui a farinha de trigo branca, né, a farinha de trigo tradicional, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, e a gente vai ter que mais? Gergelim, semente de linhaça, fibra de trigo entrou como aqui como integral, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico também vai entrar aqui nos refinados, porque milho é um dos cereais que ele cita, e aqui não é uma farinha integral de milho, né? Então é uma farinha refinada. E do que a gente tem aqui é só. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ingredientes integrais e tenho 3 ingredientes refinados. Então eu tenho 76,9% de ingredientes integrais entre os ingredientes que eu considero integrais e refinados, né? Na proporção de ingredientes integrais e refinados. Então, 76,9% de ingredientes integrais. É por isso que a gente precisa separar o que são ingredientes refinados e o que são ingredientes integrais, porque essa porcentagem vai ser importante mais pra frente, tá? Eu acabei de rotular alguns produtos. Vou ter que refazer? Não, Nutri Juliana, essa legislação entra em vigor em 2022. Então tá, já separamos nossos ingredientes integrais e refinados com um desvio padrão ali que pode acontecer, porque a gente não sabe se o friquê vai entrar, se não vai. Enfim, mas deu 76,9%, se o friquê fosse entrar só ia aumentar essa porcentagem, então tá tudo certo aqui, não vamos sofrer muitas alterações por causa disso. Separando isso, o que a gente vem aqui? Na seção 3, então, da RDC 493, a gente tem os requisitos de composição e de rotulagem para classificação e identificação dos alimentos como integral. Então, os alimentos contendo cereais serão classificados como integral quando os seguintes requisitos de composição forem atendidos no produto tal qual exposto à venda, tá, gente? Então, do jeitinho que ele chega no supermercado. Não é por percentual dos ingredientes integrais? Sim, gente, mas foi isso que eu fiz aqui, o percentual dos ingredientes integrais. A porcentagem sobre o número de ingredientes ou o peso total da receita. Ah, gente, calma, a gente vai chegar agora nos requisitos, calma. Então, o que ele tem que ter? O produto contiver no mínimo 30% de ingredientes integrais. E a quantidade dos ingredientes integrais for superior à quantidade de ingredientes refinados. O percentual é independente da quantidade de cada alimento? Sim, Valesca, é tipo, cada ingrediente conta como 1. Na seção 5, no artigo 8º, também da RDC 493, diz assim: da determinação das porcentagens de ingredientes integrais no alimento. A porcentagem do ingrediente integral deve ser determinada com base na quantidade do ingrediente adicionado ao alimento no momento da sua fabricação, em relação ao peso do produto final, tal qual exposto à venda. Então, precisa saber, sim, a quantidade que coloca, gente. Como que eu vou fazer isso sem ter a receita? Não tem como, mas precisaria ter a receita, então. E não precisa ficar pensando, tipo, em perda e não sei o que, não sei o que. É o tanto que você colocou na hora que você estava fazendo em relação ao peso do produto final, tal qual exposto à venda. Também não precisa se preocupar se o consumidor vai ter que pôr alguma coisa, fazer alguma coisa, assar e tal. O tanto que você colocou em relação ao produto como saiu. Então, o tanto que eu coloquei em relação a pão pronto, tá? Aqui nesse caso, ou a bolo pronto, enfim. Então, eu precisaria saber a quantidade do ingrediente quando eu coloquei. Não tem muito bem como eu saber, mas, tipo assim, tem como saber pela lista de ingredientes, porque ela é em ordem decrescente, né? Então, assim, o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral, aí depois vem glúten e farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que já não é. Aí depois vem girassol, aí semente de linhaça,
massa, aí vem a fibra de trigo, aí vem o trigo em grão, aí vem óleo, aí vem chia, aí vem centê. Esse produto aqui tem muito ingrediente, vai ser difícil a gente fazer por associação. Mas eu acredito que dê mais de 30%, tá? Porque ele tem muito ingrediente integral e ele cumpre aquela exigência que tem aqui mais pra cima de o produto tem que ter no mínimo 30% de ingredientes integrais e a quantidade dos ingredientes integrais tem que ser superior à quantidade dos ingredientes refinados. E né? Então a gente tem 10 ingredientes integrais e 3 ingredientes refinados. Então tem que cumprir as duas, tá? Não basta ter mais integral do que refinado ou então ter 30%. Precisa ter no mínimo 30% e também a quantidade de ingredientes integrais tem que ser maior do que a quantidade de ingredientes refinados. Para ter certeza só com a formulação, sim, coisa que não temos. Como aconteceria a fiscalização de um produto integral em questão de saber a proporção correta? A empresa tem a receita, né? A empresa tem a formulação. Então, gente, vamos aceitar que aqui deu mais de 30%? Porque tem 10 ingredientes integrais, tem só 3 refinados. O primeiro ingrediente é farinha de trigo integral. Aí o segundo é um refinado, o terceiro é um refinado. O quarto não entra na lista, o quinto não entra na lista, o sexto não entra na lista, mas daí o sétimo é integral, o oitavo é integral, o 11º é integral. Tá uma mistura boa ali, eu acho que põe aqui, tira ali, dá 30%. Ó, a Carol mandou aqui, no caso do pão aqui de casa, tem um ingrediente integral e 2 refinados. Então já não enquadra, Carol. Então você já nem precisa se preocupar em saber se tem 30% ou não tem. Porque o segundo critério ele já não vai cumprir, que é de ter uma quantidade de ingredientes integrais superior a ingredientes refinados. Então que bom que você mandou o seu exemplo, porque daí a gente tem o contrário, né? Corina, a fiscalização mandar para análise, nesse caso não resolve, porque através de análise você não consegue saber ali qual é a quantidade exata de todos os ingredientes, pelo menos não que eu saiba. Então precisaria ver a formulação da empresa mesmo, tá? A Mari mandou aqui, nossa, nesse meu só tem farinha de trigo integral e de malte, que eu acho que nem contaria como integral. Então vocês já estão caindo fora ali pela segunda exigência, né? Então nem precisa se preocupar no caso se deu 30% ou não, porque não vai adiantar. Isso não depende da quantidade de cada ingrediente na formulação? Não, porque a quantidade dos ingredientes integrais for super... pode ser, viu? Pode ser, Sama. Bom ponto. Bom ponto. Tipo, se eu tiver 30% dos ingredientes integrais, e aí, por exemplo, aqui, a minha farinha de trigo integral é muito maior, a quantidade dela é muito maior do que todos os outros refinados, será que já conta? Aí eles não falam, porque da porcentagem só tem lá mesmo, no oitavo. Aí ele fala que a mistura pode ser considerada como ingrediente integral, aí como declarar a porcentagem. É um bom ponto, Sama. Pode ser que até seja isso mesmo, viu? Porque como para considerar os 30% a gente precisa saber a quantidade mesmo do alimento e não unitariamente, deixa eu ver se tem definição, não tem também. Ficou estranho agora, a gente precisa entender o que a Anvisa quer com quantidade. O que eles querem dizer com quantidade? Sempre eu acredito que seja sempre a porcentagem do ingrediente presente no produto final. Então, boa, Sama, boa. Eu acho que é a quantidade mesmo. Tipo assim, se você tem um ingrediente integral e 2 ingredientes refinados, mas você tem 50 gramas desse ingrediente integral e os 2 refinados somados dão tipo 10 gramas, talvez você possa chamar de integral sim. Esse tema, farinha de trigo integral, é muito complicado porque muitas empresas fazem farinhas integrais misturando muita farinha branca e pouco farelo. Não sabia disso, Mi, mas tem um ponto falando só sobre isso ali, tá? Na legislação fala sobre isso, aborda esse assunto. Mas não seria em peso essas quantidades? Sim, tô começando a achar que sim. Gabi. A farinha de banana verde pode ser considerada produto integral? Por esta legislação aqui não, Mari.
por esta legislação, não. A Kate perguntou se seria por porção. Seria por rendimento da receita, Kate. É peso total do produto final, tá? Então, rendimento da receita. Já ia perguntar se foi 50% de cada tipo de trigo, branco e integral. Então, 50% de cada tipo, eu acho que não, porque daí você não tem mais do integral, você tem igual. Mas, tipo, se você tiver 50% de farinha de trigo e 10% de farinha de trigo tradicional e 50% de integral, aí sim. A Levícia falou: o meu aqui está bem grande, pão integral e o primeiro ingrediente, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico e fibra de trigo, só. Achei que ficaríamos presas só no artigo 5º. Você vê, Fer, é por isso, gente, é por isso que eu falo. Sempre tentem colocar em prática, mesmo que teoricamente. Nossa, que ótimo, né? Tenta colocar em prática mesmo que teoricamente. Mas assim, tenta colocar em prática mesmo que você não esteja. Tipo, eu não estou trabalhando para este pão, não fui contratada para fazer o rótulo deles, mesmo porque eu sei que eles têm a parte de regulatório lá dentro, porque até conheço, sei que me seguem aqui algumas pessoas que trabalham lá. Mas, assim, eu não preciso parar para tentar colocar isso aqui em prática a hora que eu tiver um cliente que precise. É o que eu falo para vocês da nova rotulagem nutricional, é o que eu falo de nova fórmula. Pega um rótulo aleatório e trabalha nele como se você estivesse fazendo mesmo aquele serviço, como se você estivesse sendo paga para isso. É ótimo para estudar, porque tem dúvida que só aparece a hora que, tipo, a gente tá com o rótulo na frente mesmo, né? Então, tipo, você lê ali, o que são ingredientes integrais? Beleza, é isso. Aí a hora que você vai fazer, tá, e friquê? Será que é? Será que não é? E não sei o que, será que é? Será que não é? Você não vai ter essa dúvida só de ler a legislação, você vai ter essa dúvida a hora que você for tentar colocar em prática. A mesma coisa aqui agora, as quantidades. Será que é qualitativa? Será que é quantitativa? Então, assim, agora eu entendo que a gente precisa sim saber a quantidade de cada alimento, tá? Não é só contar igual eu fiz no começo. Não, as quantidades são importantes. Eu acho que tanto para definir os 30%, quanto para definir se a quantidade de ingredientes integrais é superior à quantidade de ingredientes refinados, tá? Mas eu acredito que seja aqui nesse pão, tá? As duas coisas. Tanto tem 30%, quanto a quantidade de ingredientes integrais é superior à quantidade de ingredientes refinados. Eu acredito que sim. Como teremos certeza? Só com a formulação. Acredito que a porcentagem é em relação entre a quantidade em gramas no total da receita. É isso mesmo, Nelly. Isso eles definem aqui no artigo 8º. Total da receita, 100 quilos. Ingrediente integral, 30 quilos. Restante refinado e convencional igual ao produto integral. Integral! Exato, Edna. Mas daí tem uma outra coisa. A gente precisa saber a quantidade de ingredientes refinados, porque precisa fazer esse paralelo. A quantidade de ingredientes integrais precisa ser maior. Então, seguindo o seu exemplo aqui, que a Edna colocou. Então, se eu tenho ali, o total da receita são 100 quilos. Aí eu tenho 30 quilos de ingredientes integrais, beleza, eu já cumpri o primeiro requisito, que é ter 30%. Agora, eu tenho que ver qual é a quantidade de ingredientes refinados, não do restante, só dos refinados. Então, se eu tenho 30 quilos de ingredientes integrais e 20 quilos de ingredientes refinados, beleza, eu cumpri os dois critérios. Tanto tenho 30%, quanto a quantidade de ingredientes integrais é maior do que a de ingredientes refinados. Agora, se eu tenho 30 quilos de ingredientes integrais, beleza, cumpri o primeiro critério, 30%. Só que a quantidade de ingredientes refinados é tipo 30 quilos também, ou 40 quilos, aí já não dá mais. Porque aí eu já não cumpro o segundo critério, que é ter mais ingredientes integrais do que refinados. Então precisa ficar bem de olho nisso, Edna. Ótimo exemplo, obrigada. Viviane falou, ficou confuso mesmo, porque se você usar apenas farinha integral, ele pode ter outros ingredientes e não pode ser chamado de integral. Não, ele pode sim ser chamado de integral, porque ingredientes convencionais não contam. A gente sempre faz a proporção de ingredientes integrais e refinados, a não ser que você esteja falando dos 30%. Aí sim, realmente, você vai ter que ver a receita total. A Fernanda falou, isso que eu pensei, de repente um pão usa farinha de trigo integral e 5 outros ingredientes refinados, mas a quantidade de trigo representa 60% da receita, por exemplo. Isso mesmo. Se fossem números de ingredientes, eles deveriam colocar número de ingredientes. Não
não é tão claro assim, porque na legislação de orgânicos, eles falam quantidade. E eu sempre achei que era quantidade, que eu precisava saber o tanto que foi na receita, tipo, de produtos orgânicos, o tanto que foi na receita de produtos não orgânicos, pra ver se a quantidade de produtos orgânicos era superior do que a quantidade de produtos não orgânicos. E não é. É tipo assim, você conta os ingredientes e vê quanto tem. Eu perguntei isso pro mapa e eles me responderam que era assim. Então não seria número de ingredientes, não, estaria quantidade também. É difícil encontrar um ponto de equilíbrio entre ser saudável de verdade e atender uma legislação. Emanuele falou: Aline, você indicaria o que para treinar? Pegar rótulos de produtos diversos ou um produto específico para ficar vendo o que tem de certo e errado? Pegar diversos. Tipo assim, pega um produto, igual eu peguei aqui meu pão. Se eu estivesse treinando rotulagem no geral, tá? Eu faria todo o rótulo dele. Denominação de venda, peso líquido, lista de ingredientes, alergênicos, glúten, lactose, pode ou não pode integral, tabela nutricional, como eu trocaria essa tabela nutricional pra tabela nova, eu faria todo ele. Beleza, fiz do pão, anotei todas as minhas dúvidas, olhei na legislação, tirei lá com o suporte do Vida de Rotulagem, que eu sei que você é aluna. Ok, deixo de lado. Aí vou e pego um outro produto nada a ver, achocolatado em pó. Faço a mesma coisa. Lista de ingredientes, denominação de venda, peso líquido, alergênicos, fiz todo o rótulo do achocolatado em pó, tirei minhas dúvidas e tal. Próximo, um diferente, sorvete. E assim vai fazendo. Eu fazia muito isso quando eu tava estudando. Muito. Ingredientes em natura são considerados integrais? Não, gente, não, Sama. É só o que tá lá na lista de ingredientes integrais da legislação. Aline, ficou impossível fazer um pão 100% integral. Exatamente. É um bom ponto mesmo. Esse aqui, inclusive... Não, esse aqui não fala 100% integral, não. Fala só integral mesmo. Estava conferindo se ele era fonte de fibra mesmo. E ele é. É isso mesmo para orgânico. 100% integral fica com sabor terrível. Certo, Aline, obrigada. Uma VR10 desesperada. Não precisa estar desesperada, não. Você já tá no lugar certo, com todo o apoio. A gente vai chegar aqui, tá, gente, nessa parte. Porque é verdade, né? Como que a gente vai fazer 100% integral se a gente tem que considerar o produto final? Tipo, não vai ter como ser 100%, realmente. Não faz sentido, porque por mais que eu usasse tudo aqui integral, farinha de trigo integral, só os ingredientes integrais, eu tenho outros ingredientes, né? Tenho aqui, por exemplo, a linhaça, a espelta, tal, os conservadores. Então, ficaria meio complicado aqui, realmente, fazer. Na verdade, não é difícil fazer um pão 100% integral, mas ele vai ficar ruim, né? Isso que é a verdade. Pode declarar 100% integral na nova legislação? Pode e deve, na verdade. A gente vai precisar trazer essa porcentagem. Se o glúten não fosse refinado, até que dava pão, mas sem ele ficou impossível, disse a Nath. Bom, artigo 4º. Então, gente, beleza, né? Pra poder ser integral, a gente precisa cumprir esses dois critérios. Ter 30% pelo menos de ingredientes integrais e a quantidade de ingredientes integrais ser superior à de refinados. Artigo 4º. Os alimentos contendo cereais que sejam classificados como integrais podem apresentar na sua denominação de venda a expressão integral, desde que a porcentagem total de ingredientes integrais presentes no produto seja declarada na denominação de venda com caracteres do mesmo tipo, tamanho e cor. Então eu vou partir do princípio de que o meu pão é integral, porque eu acredito que ele seja, e eu vou dizer que ele tem, então, sei lá, 50% de ingredientes integrais, tá? Vou anotar essa informação aqui para eu não esquecer. Então vamos seguir com esse exemplo, porque não sei a composição, não tem como saber exatamente. Aline, um produto 100% integral não cai no artigo 1º, parágrafo 1º, vamos ver. Artigo 1º. Essa resolução dispõe sobre requisitos de composição e rotulagem dos alimentos contendo cereais para classificação e identificação como integral e para destaque da presença de ingredientes. Esta resolução não se aplica às farinhas integrais e aos produtos constituídos exclusivamente por cereais integrais. Então, eu entendo que quando ele diz aqui e produtos constituídos exclusivamente por cereais integrais, eu não sei, mas quando eu li isso me deu a impressão de que, tipo, se eu comercializo milho, eu não posso escrever 100% integral, ele não entra aqui, entendeu? Tipo, quando eu tenho
o produto em si. Tipo, grão de milho, grão de trigo, tanto que ele fala, a farinha integral, aí não entra. Então, acho muito por ele citar a farinha integral, eu entendi de produtos constituídos exclusivamente por cereais integrais como os cereais integrais. Tipo, um saco de arroz integral não entra aqui. Eu entendi isso, tá? Mas eu entendi o que você falou de produtos 100% integral. Mas eu entendo que seja o produto em si. Daí a Mari falou, eu também entendi isso, Aline, quando eu li, que o produto em si não entra. Então, tipo, se eu estou comercializando milho de pipoca, eu não vou vir aqui pra rotular ele, tá? Mas eu acho que você tem o direito de querer fazer um pão 100% integral. A Patrícia falou, eu tinha entendido que milho para pipoca seria integral. O milho para pipoca é um ingrediente integral. Se ele estiver dentro da sua composição, ele é um ingrediente integral, mas eu tô falando do saquinho de milho, entendeu? Do saquinho de milho para pipoca, aí não entra aqui. Para ser 100% integral com vários ingredientes integrais, entendi por aí. Vocês estão só dando risada e não me respondem, né? Então acho que ninguém tem certeza de nada, eu vou entender isso de vocês. Mas eu entendi isso, Ká, de novo, não é verdade absoluta, mas é a forma como eu entendi. Então vamos lá, onde eu estava? Artigo 4º. Então, os alimentos que têm cereais que sejam classificados como integral podem apresentar na sua denominação de venda a expressão integral desde que a porcentagem total dos ingredientes integrais presentes no produto seja declarada na denominação de venda com caracteres do mesmo tipo, tamanho e cor. No caso de produtos líquidos, né, que não é o nosso caso, mas se a gente tiver um produto líquido, a expressão integral deve ser substituída para com cereais integrais. Então, gente, o que acontece? Esse pão aqui, na denominação de venda dele, ele já traz o integral. A denominação de venda dele é pão integral com 18 grãos. Então, o que acontece? Poderia continuar pão integral com 18 grãos? Entendo que sim, mas teria que ser pão integral e entre parênteses a porcentagem do integral. Então aqui eu falei que a gente vai supor que é 50%, pão integral entre parênteses 50% com 18 grãos. Ficaria isso. A Ká falou, entendi, também acho que 100% integral não é viável, como faz farinha com água, sem fermento. Pois é. É que o fermento é consumido no fim, né? E como você fala do produto final, acho que o fermento não é tanto caso, nem a água, porque eles nem entram na lista de ingredientes. Não acho que nesse caso a pipoca entra, disse a Cris. Acho que é integral, pois tem o maior percentual de farinha integral. Mas acredito que os outros ingredientes não contam para a porcentagem do 100% integral, só os que são considerados pela RDC. Não, mas lá no artigo 8º fala que essa porcentagem precisa ser diante do produto final. É a quantidade que você coloca de produtos integrais na receita versus o rendimento final da receita. Então, entra tudo. Então, gente, a gente pode usar o integral na denominação de venda. Não é obrigatório, tá escrito ali. Podem apresentar na sua denominação de venda a expressão integral. Então, não é obrigatório, eu posso chamar só de pão, se eu quiser, mas se eu quiser falar pão integral, eu também posso, desde que a porcentagem total dos ingredientes integrais também seja declarada na denominação de venda. Então, esse é o critério. E aí, a gente vem aqui para o nosso querido artigo 5º, que na última live rendeu a discussão que a gente teve aqui no começo, foi lá no artigo 5º, que são os requisitos de rotulagem para destaque dos ingredientes integrais nos alimentos contendo cereais. Então, agora que eu tenho a resposta da Anvisa, porque o que aconteceu? Depois da nossa live sobre ingredientes integrais, a Ká, do Rotulagem.alimentos, mandou essa pergunta para a Anvisa. Então, eu não sei exatamente qual pergunta ela mandou, porque ela me mandou só a resposta, mas aí ela tava perguntando pra Anvisa, tipo, e aí, de qual que é desse artigo 5º, desse parágrafo 1º, desse parágrafo 2º, o que tá acontecendo, do que isso tá falando. Então, gente, a seção 4 diz assim, dos requisitos de rotulagem para destaque dos ingredientes integrais nos alimentos contendo cereais. Então, se a gente parar para prestar atenção nessa frase, já fica bem clara sobre o que eles estão falando. É destaque de ingredientes integrais em alimentos contendo cereais. Não necessariamente alimentos contendo cereais integrais, alimentos classificados como integrais. Não, é só o destaque de ingredientes integrais em alimentos que têm cereais.
É só isso. Então, no artigo 5º fala: a presença de ingredientes integrais pode ser destacada na rotulagem dos alimentos contendo cereais. Então, eu tenho um pão. Esse pão não entrou como integral. Ele ali na porcentagem, ou se na hora de ver ali um dos dois critérios, ou da porcentagem de 30%, ou de ter mais ingredientes integrais do que refinados, ele não cumpriu. Ou não cumpriu os dois, ou não cumpriu um dos dois, enfim. Eu não posso classificar o meu pão como um pão integral. Mas, ele tem ingredientes integrais. Então, eu não vou poder falar nada sobre isso? Eu posso destacar a presença de ingredientes integrais no alimento. Porém, tem a forma certa de fazer isso. Então, desde que a porcentagem desses ingredientes integrais no produto tal qual exposto à venda seja declarada próxima ao destaque com caracteres de mesma fonte, cor, contraste e, no mínimo, mesmo tamanho do destaque. Então, vamos supor que esse meu pão aqui, a hora que a gente viu aqui as contas, a hora que a gente estava olhando os critérios, eu não consegui classificar ele como integral. Mas aí eu penso, poxa, eu tenho uns ingredientes integrais aqui, né? Eu uso farinha de trigo integral, eu uso centeio, eu uso cevada. Tipo, na quantidade ali não rolou, mas ele tem ingredientes integrais. Eu posso falar isso no rótulo? Posso. Então, eu posso falar, até aqui no exemplo que a Anvisa mandou, foi muito boa a resposta da Anvisa pra Karina, viu? Deu até exemplo. Então, eles falam assim, ó, por exemplo, um produto contendo, isso é a resposta da Anvisa, tá, gente? Por exemplo, um produto contendo trigo integral que não seja classificado como integral, o produto não seja classificado como integral, pode indicar no painel principal com trigo integral. Então, eu poderia falar aqui no meu painel principal com farinha de trigo integral, centeio e cevada, que são ingredientes integrais. Desde que a porcentagem desses ingredientes no produto tal qual exposto à venda seja declarada junto desse destaque com caracteres de mesma fonte, cor, contraste, no mínimo mesmo tamanho. Então, eu não posso declarar com farinha de trigo integral e aí colocar pequenininho assim, 2%. Precisa ser grande também. Então, eu posso escrever com farinha de trigo integral, com centeio, com cevada. Mas eu vou ter que colocar a porcentagem também. Então, com farinha de trigo integral, 5%. Com centeio, 1%. Com não sei o que lá, 2%. Então, eu posso fazer isso. É isso que o artigo 5º diz, que a gente ficou se debatendo lá na outra live. Karina resolveu o assunto. Mirella disse, para um pão que não atender às exigências, poderemos colocar, por exemplo, pão com fibra de trigo? Ah, foi exatamente o que eu respondi agora, Mi. No fim, esse pão integral de 18 grãos não atende à legislação, porém até se torna mais claro. Então, Edna, esse aqui exatamente atende. Eu tenho certeza que esse pão aqui atende sim. É que eu tô dando um exemplo como se não, pra gente entender o artigo 5º, mas desde o começo da live eu tô falando que esse aqui atende sim. Certeza que atende. Conheço a formulação? Não, né? Mas eu acredito que atenda sim. E ele nem é tão mais caro que os outros pães não, viu? Eu amo esse pão, amo. Eu amo o gosto dele, amo a textura dele. Wikibold, me patrocina. Pergunta, destaque é na lista de ingredientes? Daí a Anvisa falou que não, que é o começo da resposta aqui. A Anvisa disse que não, o destaque não é na lista de ingredientes, porque na lista de ingredientes é obrigatório você falar que o ingrediente é integral ou não. Então, se você tem uma farinha de trigo integral, na lista de ingredientes você tem que declarar que é uma farinha de trigo integral. Então, isso não é considerado destaque. E a porcentagem do ingrediente na lista de ingredientes também não precisa. Aí ela continua a pergunta, quais os destaques permitidos aos alimentos contendo cereais que não sejam classificados como integral? Poderão veicular destaques no painel principal? E aí a Anvisa disse que sim. Aí ela deu o exemplo aqui que eu posso falar com trigo integral, depois 10% aqui no exemplo deles, pode estar no painel principal desde que esteja ali, na mesma fonte, cor, contraste e no mínimo o mesmo tamanho. A Viviane falou aqui, exemplo, pão com linhaça 2%. Então, não. Nesse caso aqui, não. Porque, Viviane, justamente
Exatamente, porque daí entra o parágrafo primeiro, que é onde a gente ficou se debatendo na outra live. Que aí eles falam assim, ó. No caso de alimentos contendo cereais que não sejam classificados como integral, o termo integral com cereais integrais ou qualquer outro que destaque a presença de ingredientes integrais não podem constar na denominação de venda do produto. Então o mistério foi resolvido, gente. E inclusive, o mistério não era nenhuma das duas coisas que a gente estava se debatendo aqui, pelo que eu me lembre, tá? Porque no fim aqui eu tinha uma opinião que eu já nem lembro qual que é, porque sempre é assim, quando a explicação vem e ela faz tanto sentido que, tipo, eu não consigo mais pensar o que eu tinha pensado antes. Então depois eu vou até rever a live pra ver o que eu tava pensando. Mas eu lembro que no fim formaram dois times. O pessoal que concordava comigo e o pessoal que tinha uma outra opinião, mas que concordava entre si também. E pelo que eu me lembro, nenhuma das duas opiniões era o que a Anvisa respondeu. Então, tipo, mas é isso. Que é o que a Fer falou aqui, os nossos raciocínios foram bem mais elaborados. A gente foi, tipo, lá longe o negócio era mais simples mesmo. Mas é aquela coisa de ler, de interpretar. Então, depois que você tem a resposta, a hora que você lê de novo, faz todo sentido que eles responderam e a gente que tava viajando mesmo. Porque a seção fala dos requisitos de rotulagem para destaque dos ingredientes integrais nos alimentos contendo cereais. Então, tipo assim, já deixou claro o que é, mas enfim. A gente pode destacar os ingredientes integrais, mesmo que o alimento em si não seja integral. Não tem uma forma correta de fazer isso, tá? Então não tem uma frase específica que precisa usar, nada. A gente pode usar integral, tipo, não integral, né? Mas a gente pode usar, tipo assim, com cereais integrais, com farinha integral, com trigo integral. A gente pode fazer esses destaques desde que traga a porcentagem junto. E aí a gente não pode fazer este destaque na denominação de venda. Então o integral só pode aparecer na denominação de venda se o alimento em si for classificado como integral. Se ele só tiver alguns ingredientes integrais, mas ele não for classificado como um alimento integral, essa palavra, esse termo não pode aparecer na denominação de venda. Então era sobre isso que dizia, gente, nosso querido parágrafo 1º do artigo 5º. E aí no parágrafo 2º ele diz: no caso de alimentos contendo cereais que sejam classificados como integral, então aqui no caso ele é classificado como integral, e que destaquem o total de ingredientes integrais no seu painel principal com caracteres de maior tamanho e visibilidade do que aqueles empregados na denominação de venda do produto, a declaração da porcentagem total de ingredientes integrais deve estar localizada junto ao destaque. Ah, tá. Olha, agora tudo fez sentido. Então, o que acontece? Ele diz lá no artigo 4º que eu posso colocar o integral na denominação de venda desde que eu coloque a porcentagem desses ingredientes integrais também na denominação de venda, certo? Se eu decidir colocar o integral lá na denominação de venda do produto, eu preciso colocar a porcentagem de ingredientes integrais também na denominação de venda do produto. Beleza, certo, fechou. Porém, se eu decido fazer um destaque no meu painel principal, falando do produto que é considerado integral, né? Então, meu pão é integral, beleza. Decido colocar integral na denominação de venda, preciso colocar a porcentagem de ingrediente integral na denominação de venda. Mas aí, caso eu decida fazer um destaque do total de ingredientes no meu painel principal com caracteres que estejam maiores do que a minha denominação de venda, aí essa declaração da porcentagem total dos ingredientes integrais precisa vir junto do destaque. Então, esse aqui é um exemplo que eu posso dar aqui. Por quê? O pão, vocês vão ver espelhado, mas vai dar para entender. A denominação de venda desse pão é essa aqui. E ela tá bem pequenininha aqui na parte de baixo da embalagem. E ele tem aqui 18 grãos e depois integral. Inclusive tem que tomar um cuidadinho aqui para não induzir o consumidor ao erro e achar que tem 18 grãos integrais, né? Mas tudo bem, eles inclusive não colocaram no plural, então beleza. Mas vamos supor que tá escrito aqui 18 grãos integrais e esse é o meu destaque, tá? Do produto. Só que, dá até pra ver aqui, a denominação de venda é essa
e o destaque é esse aqui. Então, claramente, essa fonte é maior do que essa aqui, né? Claramente. Então, nesse caso, a porcentagem dos ingredientes integrais não deveria estar na denominação de venda, e sim junto desse meu destaque aqui de integral. Então, no fim, essa porcentagem de ingredientes integrais que eu tenho no meu produto vai na informação que tiver maior destaque, que tiver ali de maior tamanho. Se for a denominação de venda, vai com ela. Se for o destaque do painel principal, vai com ele, tá? Então, a gente precisa prestar atenção nisso para saber aonde tem que estar a porcentagem total de produtos integrais que a gente tem. E aí, gente, no artigo 6º ele vem aqui e fala, sem prejuízo do disposto no artigo 5º, que é esse que a gente acabou de ver, a rotulagem dos alimentos contendo cereais que não sejam classificados como integral não pode conter vocábulos, sinais, denominações, símbolos, emblemas, ilustrações ou representações gráficas que indiquem que o produto é classificado como integral. Então, o famoso não induzir o consumidor ao erro, que a gente já tá cansado de saber. Aí aqui no artigo 8º, eles falam como que vai determinar essa porcentagem, né? Então, a porcentagem do ingrediente integral deve ser determinada com base na quantidade do ingrediente adicionado ao alimento no momento da sua fabricação em relação ao peso do produto final, tal qual exposto à venda. Dito isso, tem aqui no parágrafo 3º deste artigo 8º ainda, que as porcentagens devem ser expressas em números com uma cifra decimal, exceto nos casos onde essa primeira cifra decimal seja 0. E aí, nesse caso, se for 0, eu vou declarar em números inteiros. Então, por exemplo, aqui no exemplo do pão, eu cheguei à conclusão de que esse pão tem 50% de ingredientes integrais. Eu vou declarar 50%, sem 50,0. Porém, se ele tiver 50,2%, eu vou declarar 50,2%. Então, a gente vai usar uma casa decimal para declarar essas cifras, tá? E aí, para fim de arredondamento, vai se aplicar aquele requisito que a gente já está cansado de conhecer. Se a segunda cifra decimal for 5 ou mais, a gente arredonda uma unidade para cima. Se ela for menor do que 5, a gente deixa o que tá bom, gente? Então, é isso que eu tinha pra falar aqui hoje com vocês. Meu Deus, falei, hein? Mas consegui fazer em 1h30, tá ótimo também. Tenho que agradecer imensamente todo mundo que ficou aqui comigo até o fim. Eu sempre digo que não tem nenhuma verdade absoluta aqui, que eu não sou a dona da razão. Então, assim, se você discorda, se você tem outra interpretação, tá tudo bem. A gente vem aqui, a gente conversa, igual a Karina foi lá, perguntou pra Anvisa, me compartilhou a resposta comigo. Eu compartilhei com vocês aqui hoje. Isso se chama rede de apoio, e assim a gente vai crescendo junto, né, gente? Não deixem de se inscrever no mini curso, vai ser muito legal também. Convidem amigos que possam se interessar por rotulagem, colegas de faculdade, colegas de trabalho. Vamos todo mundo fazer rótulo do zero até o rótulo completo e ganhar um certificado de quebra. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.